bem com você? Que bom que você está aqui comigo e eu quero agora te convidar para a gente iniciar o nosso estudo sobre as festas judaicas. Tá? Por que nós vamos estudar sobre essas festas? É devido às coisas que estão acontecendo hoje em dia no mundo, né? O momento histórico que nós estamos vivendo, a situação que não somente o Brasil está vivendo, mas o mundo inteiro está vivendo. Será que a Bíblia pode explicar? Será que existe alguma profecia ou várias profecias dentro da Bíblia que venha a sinalizar essa situação já há muito tempo atrás? Então eu quero levar você comigo para a gente entrar, para a gente estudar essas profecias dentro da Bíblia, para a gente poder compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Porque o que está vendo é assim, nós não temos muito para onde correr mais, né? E muitas pessoas estão correndo para dentro da internet para ver se tem alguma resposta acerca das coisas que estão acontecendo. Porque se sai para trabalhar, acaba pegando uma doença, uma infecção. E se acaba ficando em casa em lockdown e acaba não tendo dinheiro para poder comprar as coisas necessárias, muitas pessoas estão até sem o que comer já. Então, o que fazer diante dessa situação? Não existe saída ou existe uma saída? É isso que eu quero mostrar para você aqui. Isso já estava descrito dentro da Bíblia? Existe alguma profecia lá dentro que já estava falando sobre isso? É isso que eu quero te mostrar. Se você está aqui na internet procurando alguma resposta, você vai ter resposta aqui. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar algumas dessas profecias e você vai começar a entender o porquê dessas coisas, ok? Então, nós vamos começar com as festas judaicas. E por que eu escolhi esse tema sobre as festas judaicas? Porque, na realidade, as festas judaicas, elas foram instituídas lá no livro de Êxodo, né? Quando Deus estava ali falando com Moisés, aquela situação toda da libertação do Egito, e depois era repetida lá no Levítico também. Eu vou dar os versículos para você daqui a pouco, para você procurar e ler. E elas estão ali e foram instituídas por Deus para que fossem festas perpétuas. O que é perpétuo? É que elas iam ter que ser comemoradas até o final dos tempos. Não existe limite para a comemoração dessas festas. Então, desde quando elas foram instituídas lá no Êxodo, até hoje elas são comemoradas pelos judeus lá em Israel e nos judeus que ainda estão espalhados pelo mundo. Que são festas perpétuas, né? E qual é o significado dessas festas? A primeira coisa que a gente tem que notar é que essas festas elas são no número de 7. Então o número 7 ele já nos traz a ideia de que existe o quê? Uma coisa completa. Uma coisa que tem um começo e que tem um fim. É completo em si mesmo. É pleno em si mesmo. Então a gente entende que se as festas são em número de 7, é porque elas são completas em si mesmo. E elas trazem o quê? Uma história contada no decorrer de todas elas. Então a primeira festa vai falar sobre um determinado acontecimento histórico, a segunda, a terceira, a quarta e até a sétima, falando de determinados acontecimentos históricos. 4 delas já aconteceram e faltam 3. Então eu quero te mostrar que essas 4 que já se cumpriram tiveram aqui um momento certo, certamente, vamos dizer assim, perfeitamente se cumpriram. Então eu quero te mostrar que se 4 delas se cumpriram, consequentemente as outras 3 vão se cumprir. E é isso que eu quero te mostrar. Ok? Então vamos lá. A nossa primeira festa é a festa chamada Festa da Páscoa. Ok? Então essa festa da Páscoa, ela foi instituída lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Se você quiser anotando, eu não vou dar os versículos, não vou ler versículo por versículo, senão fica um vídeo muito longo, né? Mas eu quero que você leia depois o capítulo 12 de Êxodo e o capítulo 23 de Levítico, que vai estar falando sobre como deve se comemorar. Então, nesses 2 capítulos desses 2 livros, vai falar sobre o que? A primeira festa, que é a festa da Páscoa, tá? E quando inicia-se a Páscoa, inicia-se o que? O ano religioso dos judeus, porque todos nós sabemos que os judeus eles têm 2 anos. Um ano que é o religioso, o calendário religioso, e o outro que é o calendário civil. Então, o primeiro ano religioso vai iniciar justamente na Páscoa, né, no comecinho do ano, e o ano civil deles, o calendário civil, se inicia o quê? Em setembro, outubro. Okay? Então, essa aqui vai iniciar, a festa da Páscoa vai iniciar justamente o ano religioso deles. Okay? Por que é importante a Páscoa? Porque ela vai iniciar justamente esse calendário religioso, importantíssimo para os judeus. Ok? Então, nós temos lá, essa festa está relatada lá em Êxodo 12, Levítico 23, está falando assim que ela vai ser comemorada no 14º dia de Nisan.
Nisan é o mesmo mês de Abib, né? O nome Abib era utilizado antes dos judeus irem para o cativeiro babilônico. Depois que eles saíram do cativeiro, começou a utilizar o nome de Nisan, tá? Mas se vocês encontrarem Abib ou Nisan, é o mesmo mês. Então, quando é que vai se dar esse 14º dia? Entre os meses de março e abril. Então, provavelmente ali do dia 15 de março até o dia 15 de abril está ocorrendo esse mês aí de Nisan ou Abib. Então, no 14º dia, eles comemoram a Páscoa. O que significa a Páscoa? Significa passagem. Passagem do quê? Passagem do anjo da morte, ou algumas Bíblias trazem que o próprio Deus passou sobre o arraial dos judeus para protegê-los do quê? Da morte naquela data, naquele dia, que houve uma praga, né? 10 pragas do Egito, e essa última praga, chamada a praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos, é o que? O anjo iria passar sobre o arraial e matar todos aqueles que não tivessem o quê? O sangue nos umbrais das portas. Então foi o que? Passagem do quê? Do anjo da morte sobre o arraial dos judeus, e não matando os primogênitos, matando somente os primogênitos daqueles que não tinham o sangue na porta, os egípcios, né? A maioria dos egípcios tiveram a morte de todos os primogênitos. Então, essa passagem, esse é o significado da Páscoa, né? Chamado também de Pessa. Então, o que significa a passagem? Significa liberdade, significa um novo começo, significa um novo calendário, né? Então, hoje você está começando esse estudo aqui, então perceba que Deus está te chamando para alguma coisa nova, um novo começo, um novo entendimento acerca das coisas. Se até agora você não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, a partir de agora, com certeza, você vai começar a entender. Então, olha só os pontos importantes que fazem com que essa festa se cumpra na morte expiatória de Jesus. Qual é a relação entre a Páscoa dos judeus, que foi comemorada, que foi, vamos dizer, que teve o acontecimento, né? Lá no livro de Êxodo, quando eles estavam saindo do Egito, indo em direção a Canaã, qual a relação com a Páscoa de hoje, na morte expiatória de Jesus? Tudo a ver, tá? Porque na realidade aquela Páscoa lá estava o quê? Simbolizando que a morte expiatória, a morte vicária de Jesus. Como que isso aconteceu? Então, nós temos pontos importantes lá que eu quero trazer para você. Então, olha só, o sangue nos umbrais, né? Tinha que ter sido matar um cordeiro de mais ou menos 1 ano de vida, né? Um cordeiro que fosse perfeito, que não tivesse mancha alguma, tivesse mais ou menos 1 ano de vida, 1 ano de idade, né? Então, isso significa o quê? Que teria que ser o quê? Um cordeiro jovem, né? E nós sabemos que Jesus, ele morreu com 33 anos de idade, uma idade muito jovem de verdade. E também o cordeiro tinha que ser bem jovem, e o cordeiro tinha que ser guardado por 4 dias. É uma parte bastante importante. Esse cordeiro, ele tinha que ser escolhido, né? Ia lá na manada, lá, escolhia assim um cordeiro perfeito, novinho, e esse cordeiro tinha que ser guardado por 4 dias ali, para depois ele ser morto no 4º dia. Então, a palavra de Deus fala assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se nós formos verificar, nós estamos hoje no ano 5781 do calendário judaico, ok? No calendário gregoriano, que é o nosso calendário, nós estamos no ano de 2021, mas no judaico, nós estamos no ano de 5781. Então, se nós formos tirar 5.781 menos 2021, nós vamos cair no ano de 3.760. Se um ano para Deus é como se fosse 1000 anos, então nós vamos fazer aqui essa conta, né? Do ano 0 até o ano 1000, um dia. Do ano 1000 até o ano 2000, 2 dias. Do ano 2000 até o ano 3000, 3 dias. Do ano 3000 até o ano 4000, 4 dias. Então, olha só, Jesus ele foi morto justamente aí nesse 4º dia, cumprindo exatamente como era feito lá com aquele cordeiro. O cordeiro era guardado por 4 dias e ele era morto no 4º dia. Então, Jesus também foi morto aqui no 4º dia, segundo esse entendimento aqui que nós temos dos anos. Ok? Então, se cumpriu novamente aqui. Então, segundo o Flávio Joséfo, todos nós sabemos que o Flávio Joséfo é aquele grande historiador judeu, nós temos o livro
né, sobre a história judaica, né? Se você não tem esse livro, é muito bom para se ter na biblioteca, porque você acaba tendo ali muitas coisas boas, né? É a história verídica contada ali pelo Flávio Joséfo, e ele conta nesse livro que os judeus, eles costumavam comemorar a Páscoa guardando esse cordeiro por 4 dias, e quando fossem para imolá-lo, eles iriam fazer isso entre as 3 horas da tarde até as 17 horas. Então, das 3 até as 5. Né? Isso está relatado lá na história judaica do Flávio Joséfo. Então, vem novamente a se cumprir, porque Jesus, nós sabemos que ele morreu, entregou o Espírito às 3 horas da tarde, na hora nona. Né? No livro de Êxodo fala que ele teria que ser morto ao entardecer, o cordeiro lá do Êxodo, né? Teria que ser morto ao entardecer. E Jesus, ele foi morto ao entardecer, ele foi crucificado, ele entregou o Espírito ao entardecer, às 3 horas da tarde. O costume era fazer isso entre as 3 e as 5 da tarde. Então, mais uma vez, se cumpre aí, né? Na hora nona. E o quê? E também fala, também lá no livro de Êxodo, também tem a instrução de não se quebrar nenhum osso. Esse cordeiro, ele deveria ser assado inteiro, e depois ele deveria também ser comido pela família toda, né? A família reunida, né? Fala sobre Páscoa, significa assim, família, cuidado de pai para filho, de filho para pai, de estar unido, de estar entendendo, sabendo que o sangue, a redenção cai sobre toda a família, né? Fala sobre isso também. Mas aqui no tocante ao quebrar dos ossos, não podia ser quebrado nenhum osso. E nós sabemos que na cruz era normal, né, os soldados romanos, quando estavam entardecendo, eles quebrarem as pernas daqueles que estavam crucificados ali, né, os assassinos, os ladrões, que eles eram tratados pela lei de Roma, né? Então eles iam lá e, como eles estavam pendurados na cruz, quebravam-se os ossos das pernas para eles caírem e se sufocarem, né? Porque eles não conseguiriam mais levantar o corpo para poder respirar. Então, o que acontece? Quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, não quebraram porque Jesus já estava morto. Então, se cumpre novamente novamente aquela situação do primeiro cordeiro, que nenhum osso dele seria quebrado, ok? Então, olha só, Jesus, ele preenche todas as características aí desse primeiro cordeiro. E a Páscoa é a primeira festa e Jesus a cumpriu completamente. Jesus cumpriu essa festa completamente, do começo ao fim, ok? E eu te convido, então, a estudar comigo as outras festas. Nós estudamos a primeira festa e já percebemos que é a história da redenção efetuada por Jesus. Aquela Páscoa, aquele cordeiro, era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus efetuando a obra redentora na cruz. Então, as outras 6 festas vão ser também muito interessantes. Nós vamos estudá-las a partir dos próximos dias, ok? Obrigada pela atenção, espero que tenha te ajudado.